Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma que você tenha um dia abençoado. Hoje nós vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de João. Lembrando que a minha Bíblia é a versão NVI. Você já sabe como funciona. Se você não assistiu ainda os vídeos dos capítulos anteriores, volta na playlist e assiste, porque tá uma bênção e que vai abençoar também a sua vida, como tem abençoado a minha. Amém? Então vamos lá, eu vou orar e vamos ler juntos aqui o capítulo 11. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor é um Pai bom, que nos ama, que nos acolhe, que nos cura, que nos pega no colo, que nos dá as mãos para andar conosco. Obrigada, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és a bênção. Pai, eu te peço que cada vez mais nós possamos ter a revelação do quão grandioso, maravilhoso o Senhor é e de quão grande o Teu amor é. Que cada vez mais possamos aprender e entender a nossa identidade em Cristo, quem nós somos no Senhor, como filhos de Deus. Que cada vez mais nós possamos nos posicionar como filhos de Deus, que possamos entender o que é ser um filho de Deus. Oh, Pai, que essa palavra possa chegar aos nossos corações, que o Senhor limpe os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, Paizinho. Se faz presente aqui nesse lugar, se faz presente aqui nessa mesa, e que o Senhor toque os corações de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos ouvir e ler sobre a morte de Lázaro. Não sei se você já soube, já viu essa história, mas vamos ver aqui hoje. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aí aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Aqui estava mostrando que essa Maria que era irmã de Marta, e o que ela fez quando ela viu Jesus em um outro momento, né? Ela derramou perfume caro aos pés de Jesus e ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela. Isso mostrando uma posição de rendição, que ela estava se rendendo aos pés de Jesus. Então mostrava o sentimento dela em relação a Jesus, a devoção dela em relação a Jesus. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quem é Lázaro estava doente, dizendo que Jesus amava Lázaro e ele estava doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Como eu já disse em outras no capítulo passado, que tem algumas coisas que a gente vive para a honra e glória de Deus, que a gente passa para que a glória de Deus seja manifestada, né, na nossa vida. Então, aqui no 5, continuando, Jesus fala, né? Aqui fala: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, vamos lá. Jesus amava Lázaro, tá? Ouviu que ele estava doente, tá? Mas mesmo assim, Jesus escolheu ficar mais 2 dias. Falei assim, gente, ele não tinha que ir, era rápido? Mas vamos entender. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aqui, eles estavam pensando que adormecer era tipo dormiu, mas não, ele morreu. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que eles estavam falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente:
Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha, pensando aqui racionalmente, que às vezes a gente tenta buscar para o lado racional, a gente fala assim, não, mas se Jesus sabia que ele ia morrer e estava doente, por que ele não foi logo lá rápido? E ainda fala assim, para o bem de vocês, estou contente, que ele ainda estava contente para o bem dos discípulos, por não ter estado lá antes dele morrer. Gente, não faz sentido isso, certo? Mas o que? Como ele disse, que essa doença, o que estava ali acontecendo, era para glorificar o nome do Senhor. Vamos continuar. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Então Marta foi ver Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí ela lhes respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhes: O Mestre está aqui e está chamando você. Então, Jesus sabia que Marta estava meio que chateada, né? Porque Maria estava chateada, não foi lá vê-lo. Então, Jesus chamou Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse. Então Maria colocou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque ela sabia que Jesus tinha o dom da cura. O Jesus tinha se revelado àquele povo com curas. Então ela sabia que o que Jesus poderia fazer era curá-lo. Ela não imaginava na cabeça dela não tinha que Jesus poderia ressuscitá-lo. Então, ela só sabia do milagre de cura de Jesus. E ela achava que Jesus só iria curá-lo. E ela estava chateada, estava triste, né? Claro. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então, Jesus não estava tranquilo, que está mostrando aqui, né? E perguntou: Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então, Jesus amava Lázaro. Jesus esperou propositalmente para ir ver Lázaro. Lázaro morreu. Ele sabia que ele iria ressuscitá-lo. E mesmo assim, sabendo que ele iria ressuscitá-lo, Jesus chorou, mostrando aqui que na parte que ele tinha a parte humana também. Além de ser Deus, ele tinha a parte humana. Ele chorou, ele agitou no espírito, colocou que se perturbou e chorou. Mostrava que Jesus também tinha sentimentos, ele passou por aflições e por tristezas, assim como nós passamos também. E muitas vezes nós estamos passando por algumas situações e nos culpamos por sentir algumas coisas, sendo que até Jesus sentiu. Então, por mais que sabemos que são provações e que nós iremos passar pelas provações, está tudo bem a gente sentir.
está tudo bem, porque Jesus também sentiu. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Então, na cabeça das pessoas, Jesus só poderia atuar, impedindo que o Lázaro morresse. Mas o melhor ainda estava para acontecer. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Ele falou para Marta: não falei para você crer que você iria ver a glória de Deus? Então espera, que vai acontecer. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Uau! Glória a Deus. Olha como todo o processo aconteceu aqui. Ele disse que amava, esperou, disse para Marta crer, disse que ia ser para a glória de Deus. E aí ele agradeceu a Deus e falou: saia para fora. Saia para fora. Jesus deu o comando. E aí, o que chama atenção aqui é que ele pede para tirar a pedra. Aqui no. Cadê? Cadê? Não, ele não pede para tirar a pedra, não. Disse Jesus: não falei que. No 40. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? No 41. Então tiraram a pedra. Então, as pessoas começaram a se mover para que o milagre acontecesse. Tiraram a pedra. Assim que Jesus falou para Lázaro: venha para fora, mandou para Lázaro sair do sepulcro, Jesus falou: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, nós precisamos agir para que o nosso milagre aconteça, além de crer. E sabemos também que os milagres que acontecem na nossa vida são para a honra e glória de Deus, que muitas das vezes o que acontece na nossa vida é somente para honrar e glorificar ao Senhor, para que as pessoas vejam o milagre de Deus na nossa vida. Continuando aqui no 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito, e os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, olha, eles estavam preocupados não com os milagres em crer em Jesus Cristo, estavam preocupados, os fariseus, mesmo Jesus fazendo todos os milagres, eles estavam preocupados com o quê? Que os romanos iriam tirar o lugar deles e também a nação deles. Olha que loucura. Mesmo vendo um morto sendo ressuscitado. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. A partir daquele dia, resolveu matar Jesus. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Olha que doideira.
Eu falo, né, doideira, as coisas de Deus são doideiras, as coisas às vezes a gente não consegue entender. Pro nosso lado racional a gente não consegue entender. Mas Jesus veio para os judeus, Jesus fez milagres, ressuscitou o morto e mesmo assim pediram a vida dele. E por conta disso, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, que era o povo dele, né? Triste. Pra gente ver como que Jesus sofreu também. Nem o povo dele não aceitou. O povo dele não creu nele. O povo dele apedrejava. E ele não nem podia mais andar entre o povo dele. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que pudessem prender. Essa história é muito chocante, né? É muito forte. A gente vê Jesus fazendo esse milagre, o milagre da ressurreição. E tem muitas reflexões nesse texto, muitas partes que nós poderíamos ficar horas refletindo. Mas aqui a gente viu quão grande era o poder de Jesus e que tudo que ele fez foi para a honra e glória de Deus. E também Deus permitiu para que algumas coisas acontecessem para que as pessoas crescem em Jesus. E mesmo assim, muitos não acreditaram. E é isso, acho que na palavra de hoje é isso. Espero que tenha edificado você que está assistindo esse vídeo, assim como me edificou. E vamos orar. Amém? Pai, obrigada por essa palavra de hoje. Obrigada, Senhor, por nos mostrarmos quão grande Tu és, quão maravilhoso Tu és, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos mostrar e testificar quantos milagres o Senhor fez na vida daquele povo e o Senhor continua a fazer assim na nossa vida. Nós que já vivemos milagres, que já presenciamos milagres, às vezes achamos que são grandes milagres, mas nós possamos perceber os pequenos milagres em nossa vida também, na vida das pessoas à nossa volta, Pai. Glórias a Ti, te damos honra, te damos glória, te adoramos, Pai. Só tu é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus grandioso, maravilhoso, Deus de milagre, Deus de cura. Obrigada, Senhor, por esse momento, que o Senhor abençoe cada um ouvindo aqui esse vídeo com o seu dom de cura, com o seu milagre. Eu declaro milagres do Senhor na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, vejo vocês no capítulo 12. Bye.